dia a todos. Vamos fazer a primeira das apresentações integrada aqui na construção deste novo espaço da Casa do Pão. Integrado na candidatura havia a execução de 2 ou 3 momentos de sensibilização, de formação para as temáticas da molinologia. Para começar, vamos falar sobre os sistemas de moagem ao longo do tempo. Antes dos cereais serem triturados nestas máquinas que são os moinhos de água e os moinhos de vento, os cereais já eram triturados de outro modo. Há mais de 10 mil anos trituramos os cereais, ou seja, os sistemas que foram utilizados inicialmente não tinham as formas atuais. Temos aqui exemplos, imagens de algo semelhante aos almofarizes, os pilões, e eram estes os utensílios que foram no início usados exatamente para fazer o esmagamento do cereal, permitindo que ele passasse a ser usado de uma forma muito mais agradável e permitindo que a sua digestão fosse minimamente simpática e não esmagando o grão cá dentro, não é? Este primeiro utensílio foi melhorado ao longo do tempo. Aquela peça que nós vimos que tinha uma forma vertical e que era usada por impacto batendo no almofariz, passou a ter uma forma diferente, passou se calhar a estar deitada e passou então, em vez de ser acionada através do impacto, vemos que esta peça era, deslizava sobre a peça maior e, portanto, os grãos de cereal que estavam entre uma e outra iam sendo esmagados. Vamos tendo também algumas imagens que ajudam também a perceber em que momentos da história é que isto vai surgindo. Mas durante 8 mil anos estas peças evoluíram para qualquer coisa que depois, já na época romana, passaram a ser usadas quase industrialmente e, portanto, para servir milhares ou milhões de pessoas. Temos aqui algumas imagens que a própria forma muda ao longo do tempo. Surge aqui a ação do homem, aqui o animal, e basicamente o que acontece é que as mós são diferentes daquelas que, por um lado, nós conhecemos atualmente. As romanas eram uma espécie de quase de funil enfiado dentro de uma outra peça muito grande. Nós não temos em Portugal muitos exemplos. Em Itália, naturalmente, que isto é fácil. Isto é uma imagem de uma reconstituição de uma padaria em Pompeia, onde estes módulos, digamos, estas bases ainda existem. Curiosamente, aquela peça é uma peça que nós temos em Portugal. Aquele senhor era um carpinteiro, um dos poucos carpinteiros que nós tínhamos aqui na zona, quase na fronteira com Espanha. Aquilo é um moinho de água ali por trás, e este moinho de água em tempos acionou mós romanas. Portanto, aquilo é uma mó romana, é a parte de baixo, é esta parte aqui, bem maior. Portanto, esta era para ser acionada pelo homem, aquela era já para ser acionada por engenhos que utilizavam outras energias, a água neste caso. Falando da evolução das mós, ou voltando à evolução das mós, elas acabaram por evoluindo também na simplificação. Ou seja, as formas complexas passaram a ser o mais simplificadas possível
e voltamos a ter aqui a escala do homem. Portanto, ao longo do tempo, nós temos uma evolução que seguiu uma série de caminhos, portanto, vemos o pilão, depois o rebolo, e toda uma evolução que levou a que, que levou a que as mós se tornassem, ou fosse passado a ser possível utilizá-la com qualquer tipo de engenho. Passou a olhar-se para a água como a grande alternativa. E, nomeadamente na cultura grega, se calhar a água passou a ser a forma mais democrática de triturar os cereais, não é? Porque deixou de ser o homem a força que era obrigatoriamente necessária para fazer a moagem dos cereais. Surge então o rodízio. É um sistema que utiliza uma série de conchas, quase de colheres, presas a um cepo que faz então rodar um eixo neste caso vertical, que está ligado diretamente às mós. E, portanto, a injeção da água por via de uma espécie de uma boca também de um funil, a injeção da água faz-se diretamente nas conchas e as conchas são levadas a rodar por via das particularidades do próprio curso d'água. Podia precisar de estar em certas alturas fora d'água, como aqui está representado, mas podia ter que estar dentro d'água, podia ter que se afastar exatamente para não ficar submerso e, portanto, surgem determinadas particularidades do rodízio que fazem com que hoje nós possamos caracterizar o rodízio ou porque a roda está fixa, ou porque a roda é móvel, ou porque tem características construtivas que lhe permitem funcionar dentro d'água e, portanto, surge o rodízio, o rodete e, mais tarde, inclusive com alguma expressão no nosso concelho, o rodízio composto, ou seja, um rodízio que tem um sistema de engrenagem que permite fazer ou aumentar a rotação do rodízio em relação às mós. Mas já vamos ver uma imagem um bocadinho mais pormenorizada que nos permite ver isso. Temos aqui uma imagem, por exemplo, de um rodízio, do lado direito, um rodízio relativamente, enfim, simples. Cá estão as várias peças em concha, e aqui temos o caso, por exemplo, de um rodete, uma estrutura mais hidrodinâmica que permite fazer a sua rotação à mesma dentro d'água, desde que haja uma injeção relativamente próxima. A figura é como veem, ligeiramente diferente daquela, funciona com um rendimento melhor em termos em termos hidráulicos e, portanto, permite que ele funcione dentro d'água, inclusivamente completamente submerso. Já com o sistema de engrenagem, é a comparação que nós temos aqui. Portanto, temos o rodízio direto, de ligação direta, ou seja, por cada volta que esta roda hidráulica dá, a mó dá uma mesma volta. Portanto, a água é injetada aqui pela seteira, que vem do cubo, é injetada sobre as pás do rodízio e fazem com que a mó lá em cima rode exatamente da mesma maneira e à mesma velocidade. Deste lado, acabamos por ter uma multiplicação das rotações, fazendo com que, por exemplo, a uma volta da roda d'água, a mó possa dar 2 ou 3 voltas, aumentando naturalmente o rendimento e, ao mesmo tempo, melhorando, digamos, a constância da sua rotação. Em Portugal há vários exemplos de rodízios em moinhos
passaram a ter características muito específicas associadas aos cursos de água onde eram implantados. Um perfil de um rodízio mais ou menos convencional é este que aqui está. É uma casa com um telhado, com uma parte abaixo do solo, abaixo da cota da entrada, exatamente por onde a água circula, por baixo do pavimento. O pavimento é a este nível e, portanto, esta é mais ou menos a figura dos rodízios que nós temos, inclusive aqui na nossa zona. No Guadiana, essencialmente no Guadiana, não é exclusivo do Guadiana, mas basicamente do Guadiana e de uma série de afluentes que existem, o nível das águas tão depressa permitia isto como cobria toda esta zona e tudo isto ficava dentro d'água. E, portanto, isto acontecia ciclicamente e acontecia todos os anos. Temos uma estrutura que aguenta as águas, portanto, parece enfim, tem uma figura quase semelhante a um bunker daquelas da Primeira e Segunda Guerra Mundial e tem entradas e saídas de água exatamente para permitir que, a partir do momento em que a água começava a subir, ela entrava e faria o seu caminho e depois acabava por sair sem incomodar. O caso do Moinho de Maré é um caso especial. Assistimos à colocação de muitas moendas, portanto, enfim, há casos de uma dúzia de moendas, e nos moinhos de maré basicamente o que se fazia era usar a força que estava implícita ao volume de água, e portanto o que acontecia era que havia comportas que permitiam fazer a entrada da água e a saída e, portanto, a água do estuário, ao subir, entrava numa grande caldeira, enchia a caldeira, as comportas eram fechadas e, a partir daí, a água só saía passando pelos rodízios. E, portanto, a utilização era ao longo de todo o dia e de toda a noite, com certeza também, porque estava associada às marés, mas não dependia como dependem, por exemplo, os moinhos de vento exatamente da circulação do ar, que nunca sabemos quando é que se faz e com que intensidade é que ela surge. A roda d'água deixa, em relação ao rodízio, deixa o plano horizontal para passar a estar no plano vertical. Temos aqui a roda d'água, então, já num plano vertical, e associado à roda d'água, uma roda com uma série de dentes que roda exatamente da mesma maneira. Veem é que há aqui uma diferença muito grande entre esta dimensão e esta outra. Este plano, esta peça, que é o carreto, está exatamente no mesmo plano de rotação das mós. Mas a roda d'água está num plano a 90 graus do outro. E, portanto, o que acontece é que, por via desta relação de dimensão entre a entrósga e o carreto, acontece, por exemplo, que por cada volta que esta roda dá, a mó pode dar 4 vezes mais voltas. Torna todo este processo atribui a este processo, ou permite que este processo tenha um rendimento muito diferente, e que, ainda que esta roda possa rodar relativamente devagar, dar, por exemplo, 20 voltas, 25 voltas por minuto, passemos a ter 100 rotações na mó. E, portanto, surge então, neste caso, com a civilização romana, a azanha, um sistema mais complexo e, curiosamente, sistema esse que depois evoluiu para tantos outros sistemas. Aquela roda pode ser impulsionada com a água a circular por baixo e, portanto, a água passa aqui por baixo e a roda roda exatamente num determinado sentido.
A água pode surgir mais ou menos a meio e a roda surge impulsionada de forma mais ou menos intermédia, ou a água cai sobre as rodas e, portanto, passamos a ter uma impulsão ou uma propulsão superior. Mas a tipologia, os sistemas são muito semelhantes. Temos aqui casos, já não através de desenho, casos concretos, e portanto temos aqui a água a passar por baixo desta grande roda. Normalmente, no caso da propulsão inferior, a roda é bem maior. Temos aqui uma propulsão intermédia e ali uma propulsão superior. Tanto nos rodízios como nas azenhas, ou seja, tanto no caso de termos um moinho de água com uma roda horizontal, o rodízio, como no caso de termos um moinho de água com uma roda vertical, a azenha, nós precisamos sempre de um conjunto de elementos hidráulicos que nos permitem encaminhá-la, apresá-la, concentrando a energia da água e depois então levar à injeção sobre as rodas de água. Temos o açude, que no fundo acaba por ser um muro que surge em posição transversal em relação ao leito do rio, e esse muro o que faz é exatamente impedir que a água passe livremente. Faz ao mesmo tempo, ou com isto faz a elevação da água, portanto a água fica apresada até à altura desse muro. Ao subir, ela acaba por chegar a uma cota que é passível de ser encaminhada então para o moinho de água. E depois, se temos um rodízio, nós temos uma injeção, como já vimos, através de um cubo na roda d'água, ou podemos ter, então, a queda da água sobre a roda no caso da azenha. Temos também aqui alguns exemplos. Temos esta imagem maior, que é um açude. Aqui temos o rio e, ao mesmo tempo, temos já a levada aqui na beira do rio. Isto é uma imagem do moinho aqui do António. E ali temos o caso de uma represa, ou seja, no fim da levada temos a chegada, a concentração aqui de uma massa de água grande que permite uma melhor utilização depois da energia da água. Nós passamos a ter a possibilidade de utilizar aqueles mesmos sistemas em várias outras construções ligadas aos moinhos. Este é o caso de uma moinhola e, portanto, um moinho relativamente pequeno e de ter em casa, mas passámos também a ter a possibilidade de ter moinhos bem maiores e moinhos que produziam farinha para muitas pessoas. Utilizando a força dos animais, nós passámos a ter as atafonas, usando sempre o mesmo sistema, portanto, a multiplicação sempre das rotações. Imaginem um burro ou uma vaca, por exemplo, a rodar, à volta disto vai rodando pacatamente e, portanto, é necessário que haja uma multiplicação das rotações. Por cada volta que o animal dá, esta roda grande dá também uma rotação, mas veem que pela quantidade de dentes, fazendo a sua ligação a este carrete muito pequenino, por cada volta desta roda, o engenho de moagem dá uma rotação, ou tem uma rotação bem maior. As atafonas tiveram várias formas também, dependendo do que se queria ter. Eram atafonas relativamente simples, ou seja, em que a transmissão era direta do sistema de engrenagem ao animal, quase direta. Não é direta porque tem este sistema de engrenagem, mas é relativamente direto, faz a ligação de uma à outra,
mas houve sistemas bem mais complexos que permitiram tirar outros rendimentos e, portanto, vemos, tanto numa imagem como na outra, o animal aqui a rodar, fazendo a ligação da grande entrósga a um carreto, neste caso já maior, que faz a transmissão através deste veio horizontal, depois ao sistema de moagem que surge, inclusive noutra casa, ou seja, aqui já temos enfim, alguma preocupação com a higiene, inclusivamente, e, portanto, temos um espaço onde está o animal a rodar, exato, a andar à roda, não é? E aqui onde a trituração acontece. O mesmo caso temos aqui deste lado, em que a força motriz circula com o animal aqui em baixo e temos um piso, então, cá em cima, onde tem um engenho. Curiosamente, aquela imagem é a fotografia deste desenho, ou vice-versa. Reparem na curiosidade da forma. Esta peça é semelhante, é quase a mesma, só que para aqui foi invertida. As azenhas, ou melhor, o sistema das azenhas, como há bocado referia, permitiu muitos usos, o surgimento da manhola, o surgimento das atafonas, o surgimento também de uma construção que passou a estar também dentro da água, ou seja, a ligação ou a inclusão de rodas em barcas, fazendo o aproveitamento da passagem da água. Estas rodas não eram motrizes no sentido de moverem o barco, elas eram motrizes apenas no sentido de fazerem a rotação lá dentro dos engenhos de moagem. E para isso era imprescindível que o barco ficasse preso. O que acontecia era que, ficando preso, fazia rodar as rodas de água que estavam agarradas. Estes sistemas também permitem uma série de outras funções para além da própria moagem. Os lagares para moer a azeitona, os pisões para a lã, as forjas, os moinhos de papel, enfim, aqui o moinho tradicional, os engenhos de sisal, as serras hidráulicas. Pronto, temos aqui alguns exemplos exatamente uma fotografia de um engenho de sisal e uma forja. As representações de moinhos ou de peças dos moinhos surgiram em vários momentos e em vários suportes. Desde moedas em que a roda d'água surge representada, a estandartes de guerra, aos próprios emblemas das famílias de determinadas, portanto, de determinadas famílias terem exatamente peças para os fazer representar, o caso de uma roda d'água, o caso já de um moinho de vento. Vemos lá em cima uma mó do lado direito e do lado esquerdo uma segurelha. E vemos, curiosamente, isto é uma imagem do convento do Varatojo. Vemos no convento de Varatojo o teto do claustro com a representação que aqui temos das cordas e das peças de construção, mas depois da roda d'água, e esta imagem forra todo o teto do claustro. Os moinhos de vento acabam por surgir também, se calhar naturalmente, porque surgem em locais secos e com muito vento. Eles surgem nas montanhas da Pérsia inicialmente e em locais com muito vento e, portanto, eles se calhar surgem naturalmente pelo aproveitamento das sociedades que
que por ali funcionavam. E curiosamente, a solução vem de uma tipologia de moinho de água, ou seja, o rodízio, que acaba por ter uma roda de água cá em baixo, ligando o veio direto ao sistema de moagem, é a forma utilizada para o moinho de vento, exatamente colocando isto ao contrário, ou seja, tendo o engenho de moagem cá em baixo, tendo o veio que vai até lá acima e cá em cima o equivalente à roda d'água. Portanto, através de uma série de palas que, montadas numa construção daquele tipo, permitiam utilizar o vento, que era muito constante e muito intenso nesta zona da Pérsia. E temos aqui fotografias. Portanto, foi um sistema que em sociedades relativamente pobres manteve-se ao longo de séculos funcionando exatamente da mesma maneira, permitindo que essas mesmas sociedades usassem enfim, as soluções e as técnicas. O vento vinha sempre na mesma direção e, portanto, só poderia passar por aqui, consequentemente, o moinho só rodava naquela determinada direção. Por baixo disto tudo, cá em baixo, temos o sistema de moagem. Este sistema foi utilizado pelos portugueses também, curiosamente, com referências desenhadas também ao moinho português. Esta peça é algo semelhante, funciona exatamente da mesma maneira, utiliza apenas um sistema de carpintaria que torna isto tudo mais simples e podendo ser usado em vários locais, transportado inclusivamente. E vemos agora, num outro sistema, no que nós utilizamos, nomeadamente aqui no Moinho dos Caixeiros, que é um sistema que evolui já não do rodízio, mas da azenha, ou seja, utiliza, tal como o Moinho do Sextão usou o rodízio, passando o sistema de captação de energia debaixo do engenho de moagem para cima, aqui fazemos exatamente a mesma coisa. Nos sistemas atuais que nós temos, passamos a ter à mesma uma engrenagem entre uma entrosga e um carreto, só que em vez de estar cá em baixo, passou a estar cá em cima, e passamos a ter o sistema motor, que, no caso, em vez de receber a água na roda d'água, passou a receber o vento nas velas que estão engrenadas também, ou encaixadas no veio, tal como aqui. Portanto, há uma semelhança muito grande entre os moinhos de vento e as azenhas, nos nossos casos mais atuais, e entre o moinho da Pérsia e os rodízios, no outro caso. Portanto, temos aqui as engrenagens por baixo do sistema de moagem, no caso das azenhas, e temos o contrário, exatamente no moinho de vento, as engrenagens por cima do sistema de moagem, no caso do moinho de vento. No norte existem ainda alguns moinhos de vento em que as velas, chamemos-lhe a mesma velas, são construídas em madeira e, portanto, vemos no caso ali da direita, o moleiro está a abrir as velas, como cá, não é? Só que cá desfralda-se o pano e ele ali o que está a fazer é a preencher estes espaços com peças em madeira que acabam por criar ali um plano que, associado depois aos outros três, vai receber os ventos. Temos aqui uma comparação entre os dois tipos, as velas em madeira e as velas em pano. Percebemos que pela ligeireza, pela leveza, é não só mais fácil trabalhar, mas todo o conjunto acaba por ser bastante mais leve e, portanto, os esforços que o moinho está sujeito são outros. Os moinhos, nós podemos organizá-los em moinhos que têm uma estrutura móvel,
ou seja, toda a torre pode rodar. O vento nos nossos territórios nunca vem sempre do mesmo sítio, ele tem várias orientações e para podermos usar esse mesmo vento, nós temos que orientar o moinho ao vento. E para fazer essa orientação há várias soluções e então a mais simples é rodar todo o moinho exatamente para permitir essa orientação ao vento. E temos neste caso o moinho é de orientação, tendo um veio e sendo excêntrico ao veio, ou seja, o veio que roda, ou que permite a rotação, está aqui quase nesta ponta do moinho, e portanto o moinho todo ele roda sobre uma calha em pedra e faz a rotação e orienta-se ao vento. Temos uma estrutura já um bocado maior, que já não permitia aquela solução, e, consequentemente, o fulcro está no centro do moinho. Portanto, o que acontece é que este moinho roda em função do seu próprio eixo. O fulcro está no centro deste anel de pedra e é criada uma estrutura onde apoia ao moinho, que tem duas rodas e um centro. São os 3 pontos de apoio no solo. E, portanto, tudo isto roda ou para um lado ou para o outro, conforme se queira, exatamente para permitir que o moinho se oriente ao vento, venha ele de onde vier. Temos estruturas completamente em madeira que depois eram forradas. Neste caso, elas já suportavam uma evolução, vamos chamar-lhe assim, dos sistemas e, portanto, neste caso, a torre é fixa, já não é móvel e, portanto, apenas roda o capelo, apenas roda a cobertura do moinho. E ela roda exatamente para garantir aquela questão da orientação ao vento. Os moinhos de torre fixa e em alvenaria são tecnologicamente semelhantes, utilizam um sistema de construção diferente. Portanto, em alvenaria de pedra, nós temos, por exemplo, no Algarve e no Alentejo, este sistema em que a tração, em que se faz rodar o capelo por via da tração de uma corda à ponta do mastro e, portanto, o moleiro puxava na corda e fazia rodar o capelo. Em locais mais, enfim, que vão, sei lá, desde a zona de Coimbra até mesmo ao Minho, temos um rabo que acaba por ser uma grande vara que faz parte da estrutura do capelo, que vem até cá abaixo e que permite exatamente que se exerça a força nesta vara, fazendo também a rotação deste conjunto. E depois temos o sistema mais convencional e mais conhecido de todos nós, que é um sarilho que, por via da rotação, vai prendendo uma corda e vai fazendo a tração desse mesmo capelo com um ponteiro que existe lá dentro, lhe permite saber de onde é que o vento vem e, portanto, ele vai ter que orientar o moinho, ou, neste caso, o mastro e o conjunto de velas, exatamente para o local que acha que é o indicado para tirar proveito do vento. São imagens elucidativas também. No caso do Alentejo, a corda presa à ponta do mastro. No caso de Montedor, lá em cima, no Minho, uma vara que vem até cá abaixo ao chão, e isto é uma imagem de Penacova, mais ou menos, em que se vê o exercício da força para permitir essa rotação. Temos aqui um exemplo do moinho daqui da zona de Torres Vedras, em que a tração vai direto do mastro
à entrosga e ao carreto e ao engenho. Temos aqui o caso da Serra dos Candeeiros, em que há um veio que traz a rotação ao piso de baixo e a transmite depois para cima a vários engenhos, com uma grande roda que depois multiplica para as outras. E temos também ainda em Torres Novas uma solução semelhante a esta, mas em que, em vez de termos um veio metálico, temos aqui um veio que é uma árvore, isto é um tronco, tem quase a dimensão do mastro, e depois transmite, através de uma roda muito grande, já não a carretilhas, mas a carretos convencionais. No caso de Porto Santo, vemos que já houve aqui uma substituição e, portanto, já há aqui um patamar que foi estabelecido, reduziu a dimensão da parte móvel e ela funciona cá mais em cima. E temos aqui, por exemplo, no caso do Faial, uma solução em que continuamos na senda da simplificação e esta base já reduziu e já passou a estar alinhada com o espaço da torre, tornando o conjunto mais simples em termos de vento. Pensemos também no que acontece ao longo do resto da Europa. O Minho de Poste foi o Minho mais longínquo no tempo, que também ainda se vê em peças em madeira, atualmente, em que há um eixo que está fixo e toda a torre roda em função deste veio. E depois temos aqui o surgimento de uma torre já fixa. Primeiro ela cobre apenas o eixo e depois ela vai começando a subir. E ao subir a torre está a reduzir a parte móvel e reduz tanto que acaba por adquirir também a forma que hoje nós reconhecemos nos nossos moinhos. Neste caso temos também no Montijo, eram moinhos que se assemelhariam mais às tipologias do resto da Europa do que às de Espanha e de Portugal. As próprias velas seriam desses tipos e foram construções que surgiram em Portugal por via exatamente da vinda de determinados técnicos estrangeiros para trabalhar cá nas nossas indústrias. Portanto, temos aqui um outro estágio da evolução dos nossos sistemas de moagem por via da evolução dos sistemas de captação de vento. E temos aqui o caso de uma torre semelhante, um moinho que foi adaptado e nele foi instalado um sistema de moinho americano, um sistema de estrutura metálica com pás também em metal, que lhe permitiam, dá para ver, não é? Conseguir apanhar o vento cá muito mais em cima e com uma área bem maior. A imagem comum, normalmente, era a de construir, de facto, uma casa para o efeito. E estes moinhos de vento tinham um rendimento muito grande, porque, primeiro, o aproveitamento do vento era automático, ou seja, a rotação estava ligada a este grande catavento que existe cá atrás. Este sistema, exatamente por funcionar lá em cima, possa estar localizado numa casa no meio das outras todas. E, portanto, enfim, permite que as pessoas saiam da sua casa e venham com a maior das facilidades ao moinho, buscar a farinha para fazer as suas refeições, o pão, enfim, as bolachas, as papas, o que se quiser. Hoje fala-se muito nos eólicos, fala-se e vê-se, mas são soluções que aproveitam a mesma fonte, mas basicamente aqui tínhamos os moinhos como fonte de transformação imediata do cereal em farinha. O que os nossos eólicos hoje permitem é
a transformação do vento em energia elétrica para ser usada ao longo do território da forma que nós quisermos. E pronto, com estas imagens também dos parques eólicos e da sua relação com os nossos moinhos de vento, se calhar acabávamos esta primeira apresentação. Obrigado.